Pablo Picasso, o pintor, disse: leva-se muito tempo até que a gente se torne jovem. Então, se tornar jovem parece bobeira, mas leva muito tempo. É engraçado esse pensamento. Agora, quando a gente olha para a Bíblia, nós temos a impressão que leva-se muito tempo para amar. Nós não conhecemos a Deus e aí nós não amamos. Quando nós começamos a conhecer a Deus, parece que toda a nossa experiência passada, a educação que nós tivemos, o pensamento do que significa servir a Deus, estou falando tudo isso da maneira errada, eles de alguma forma bloqueiam para que nós possamos conhecer a Deus de maneira simples, autêntica, sincera, genuína, profunda. Você olha para os discípulos de Jesus, os apóstolos, melhor dizendo, os 12 apóstolos estavam ali com Cristo, eles ficaram 3 anos com Cristo, para aí depois que Jesus ressuscitou, aí eles, deram o start ali. Puxa, nós amamos ele, a gente não percebeu, demorou todo esse tempo para ver que nós amamos esse Deus maravilhoso, esse ser incomparável. E eles se arrependeram muito daqueles 3 anos em que eles ficavam gastando tempo com assuntos supérfluos e queria saber quem era o maior, aquela mesquinhez, e a cada milagre que Jesus ia fazer, um pouco antes, você pode perceber, era um teste para eles, né? Jesus fazia um milagre enorme, daqui a pouco falava assim: olha, o povo está precisando de pão, e aí, quem que vai fazer? Aí eles não pensavam que Jesus ia multiplicar o pão, e ele multiplicava. Só que Jesus multiplicou 2 vezes. Na segunda vez, eles estavam duvidando, eles pensavam assim: não é possível, ele vai... Não, fora de cogitação, ele não vai multiplicar o pão de novo. Jesus multiplicou de novo. Então, era assim toda hora. Com 3 anos, assim, Jesus tentando convencê-los de quem ele era e de qual era a sua missão, que era uma coisa, então, muito longe dos padrões daquilo que eles aguardavam. Sabe, hoje, o padrão que as pessoas, o Deus que as pessoas aguardam, o padrão, ele está muito fora da realidade. Só que o Cristo verdadeiro, ele é muito melhor do que o melhor dos sonhos que as pessoas possam ter. Sabe, eu fiz um vídeo recentemente falando sobre a prova de que Deus existe. Todas as provas que as pessoas pedem, elas falam assim: se isso acontecesse, então eu ia acreditar que Deus existe. Todas as provas que elas pedem já foram dadas. Sabia disso? Todas. Alguém já viu a Deus? Já. Milhares de pessoas viram na pessoa do Senhor Jesus. Está registrado na história. Ele dividiu a história. A história se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Ele foi visto, ele foi tocado, ele conviveu entre nós. Então, essa prova já foi dada. Mas aí Cristo faria milagres, ele fez um monte e ainda faz. Há muitas testemunhas disso. Mas se ele existisse não ia ter fome. Não, está enganado, já falamos aqui sobre isso. Tem fome porque o ser humano não quer dividir nem um pouquinho daquilo que ele tem. Bom, mas enfim, João, entre todos os discípulos, parece que foi aquele que mais admirou o amor de Cristo. Ele verdadeiramente teve uma paixão especial pelo amor de Cristo. E ele fala assim, é como se ele dissesse assim: olha, eu queria descrever para vocês Cristo numa só palavra. Estou pensando, sabe uma coisa? Deus é amor, ele falou. Deus é amor. Agora, você que está me ouvindo, procure entender isso aqui. Não é apenas filosófico, é filosófico, mas não é apenas isso. É espiritual, é muito mais profundo, é verdadeiro, é honesto. Ouça o que eu vou te falar. Ninguém te ama mais do que Jesus te ama. Ninguém. Se você tem alguma dúvida com isso, é um problema que você precisa resolver. Eu diria até que é um dos primeiros problemas. Eu diria até que é o primeiro problema que você tem que resolver. Duvidar do amor de Deus é catastrófico. Se você não crê no amor de Deus, você vai cair nos problemas modernos,
você vai talvez até desenvolver um câncer, você pode chegar a esse ponto. Sabendo assim, você se posicionando sozinho no mundo, ninguém quer saber de você. Aí você tem depressão. É difícil acreditar uma pessoa que realmente acredita no amor de Deus vai viver em depressão. E eu vou falar mais uma vez o que eu já falei aqui antes. Você pode ter depressão ocasionalmente, mas não pode ser deprimido. Isso é muito diferente uma coisa. Ter depressão de vez em quando é possível. Ser deprimido com Cristo vivendo dentro de você não é possível. Acredite em mim, não sou eu, é a palavra. É a palavra. Ok? Então você não vê nenhum servo de Deus fiel vivendo ali. Ah, estou vivendo com depressão. Não tem isso. Porque nós fomos chamados para ter uma vida abundante em Cristo. Tá? Esse é um assunto para um outro momento, mais profundo. Então, ninguém te ama mais do que Cristo te ama. E eu vou falar agora uma coisa importante, a mais importante talvez do vídeo. Você não se ama tanto quanto Cristo te ama. Sabia disso? E eu vou provar. E eu também não. Eu falo você porque eu estou transmitindo a mensagem para você, mas ela se aplica a mim também. Toda hora eu penso, e você pensa que eu não medito nas mensagens que eu dou aqui? Sim, elas servem para mim, elas estão me ajudando muito, ok? Muitas vezes quando eu paro um tempo para ouvir as minhas mensagens aqui do canal, eu falo, poxa, eu falei isso, poxa, mas isso é tão importante, isso é tão sério, porque, amigos, às vezes, alguns momentos, mesmo eu falando aqui para você, Deus está me usando, Ele está falando através de mim, e às vezes eu não vou lembrar se eu não assistir o vídeo de novo, tá ok? Bom, esse também é um outro assunto que eu quero falar com vocês outra hora. O que eu vou falar agora é o seguinte, quer ver como você não se ama? Você come coisas que faz mal pro teu corpo. Mentira? Se você se amasse mesmo, é uma loucura você estragar o seu corpo. Isso é até paganismo. Você pega as histórias pagãs, pode ver lá, os sacerdotes que adoravam Deus, pagãos, se cortando e dando facada e deixando sangue cair no altar dos deuses, né? E coisas assim, furando o corpo, né? Piercing, né? O jovem adora piercing, não sabe nem o que é piercing. A palavra pierce é o verbo dilacerar em inglês. Sabia disso? E no Velho Testamento Deus deixou bem claro que você não pode dilacerar o seu corpo. Seu corpo está aí para você administrar, foi Deus que te deu. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ninguém tem o direito de dilacerar o templo do Espírito Santo. Ninguém tem esse direito. Tá? Eu não sei como uma pessoa que diz que está aguardando a volta de Jesus está preocupada em falar sobre tatuagem, sobre piercing, etc. Não sei como é que pode. Como é que ela arruma um tempo para isso? Porque eu estou querendo que meu dia tenha 30 horas para poder estudar mais sobre Deus e aprender mais sobre Deus, porque o nosso dia a dia não permite, e essas pessoas conseguem arrumar tempo para fazer essas coisas. E é incrível. Incrível. Mas então, você não se ama mais que Deus te ama. Sabia disso? Então é um que não toma banho todo dia, que anda fedido, que anda sem fazer a barba, que a esposa reclama porque está cheirando mal, e o outro que não gosta de escovar os dentes, não tem a prática, né? Ele acha que é o direito dele, né? Ele está estragando ali o corpo. Ele não tem amor. Como é que pode? Você, né? A gente fala assim, você ama sua esposa, você ama seus filhos? Ah, eu adoro meus filhos, né? Você ama os seus dentes? Como assim, meus dentes? Você é louco, né? Então, Deus ama os seus dentes, tá bom? Deus ama o seu estômago, tá bom? Deus ama o teu intestino, tá bom? Foi Ele que fez tudo isso. Agora, quando você começa a estragar tudo, aí você põe bebida alcoólica sabendo que vai ferir, não é talvez, sabe? Quando teve essa história da vacina, todo mundo, porque a ciência... O que a ciência fala de bebida alcoólica? Ela estraga, não é talvez vai estragar o teu corpo, estraga o teu corpo. Quando teve a guerra do cigarro aqui no Brasil, antes falava assim, fumar pode causar câncer, até foi lutando e lutando até que eles falaram, cigarro causa câncer. Eles foram obrigados a mudar a lei,
colocar no maço de cigarro, cigarro causa câncer. Não é talvez. Agora, como eu vi um médico falando uma vez, se você fosse comprar um arroz e tava, esse arroz causa câncer, você ia comprar o arroz para você comer? Tenho certeza que não, né? Mas então, se convença disso, que Deus te ama mais do que você mesmo se ama. E por causa disso, Ele tem planos maravilhosos para você. Agora, cuidado com essa historinha de Facebook. Ah, o que é teu virá. Deus tem um plano para você, vai se cumprir. Até o fim dessa semana vai se cumprir. Se você digitar amém aqui, para. Será que você não consegue ter um pouquinho, sabe, de cérebro para analisar e saber que isso é uma grande besteira? As bênçãos de Deus e os castigos de Deus são condicionais. São condicionais. Você não vai ter saúde lutando contra a saúde. Você não vai ter prosperidade se você luta contra a prosperidade. Você não vai ter paz entre a sua família se você luta contra a paz entre a sua família. Está entendendo? Todas as bênçãos de Deus são condicionais. Se você não atende às condições, a Bíblia fala bem claramente, olha, o que você plantar, você vai colher. Então, aquilo que você está colhendo, agora você plantou. Não foi Deus. Você plantou. Eu plantei. Ok? Então, quando nós pensamos nisso, nós nos arrependemos, então as coisas mudam. Agora, para encerrar o vídeo, somos transformados ao contemplarmos o amor de Deus, a meditarmos no amor de Deus. Se você passar a meditar no amor de Deus cada vez mais, a procurar entender esse amor, a receber esse amor, o Espírito Santo nos ajuda a isso, se nós formos mansos, calmos, sem ansiedade na hora de buscar a Deus. Gente que é ansioso, estressado até na hora de orar, não vai receber nada, querido. Se você fica estressado até para fazer oração, desculpa, eu tenho que te falar, é para o seu bem, você não vai receber nada. E algumas pessoas podem estar pensando assim, ah, até parece, eu conheço o vizinho ali, vai na igreja todo dia, eu não vejo o amor de Deus transformando a vida dele, coisa nenhuma. Ele não conhece o amor de Deus. Ele conhece a igreja. Ele conhece sobre Deus, mas ele não conhece Deus. Ele não tem uma convivência com Deus. Ele tem uma convivência com informações sobre Deus. Isso é muito diferente. Muito diferente. Existem mosteiros e os padres passam ali rezando o dia inteiro, não tem nem contato com ninguém. Rezam o dia inteiro. A hora que eles têm oportunidade, alguns, tá? Por favor, não estou generalizando. A hora que esses aí que rezaram o dia inteiro têm oportunidade de se aproveitar de um coroinha, ele se aproveita. Então, você vai falar, então, viu como a oração não vale nada? Não, a oração vale muito, só que ele é que não orou nada, né? Ele é que não orou nada. Não pode. Se nós somos pessoas de oração, vai custar muita coisa para nos derrotar. Vai ser necessário uma coisa muito grande para nos derrotar, se é que nós seremos derrotados. Eu creio que não. Mas é isso, meus queridos. Medite no amor de Deus. O apóstolo Paulo fala que o amor de Deus ele nos transforma, ele usa assim a palavra nos constrange, né? 1 Coríntios 13, Paulo diz sobre o amor que é maior do que qualquer outra coisa, e só quando nós conhecemos, quando nós amadurecemos em amor, nós vamos finalmente perceber que não existe nada mais valioso do que o amor. Nada. Mas isso vai exigir de nós um abandono de tudo que é mal, de tudo que é pecado. Sabe que pecado é o oposto de amor? O amor e o pecado, eles não convivem juntos. É o oposto. Quando você fala assim, qual é o antônimo de amor? A pessoa fala assim, ódio. Antônimo de amor chama-se pecado. Por favor, deixe o seu like no nosso vídeo, compartilhe. Eu sei que tem muita gente que precisa ouvir isso. Esteja sempre presente no nosso canal, se inscreva. Se você puder colaborar conosco, colabore.
Se você puder orar, e eu sei que você pode, ore por esse trabalho, para que ele cresça e o nome de Deus seja louvado entre todas as pessoas. Amém.